Tá aparecendo para todo mundo? Sim. Sim. Então, vamos começar, né? Então, como já foi anunciado, o tema da live de hoje é regulação emocional e racismo. É um tema que nos envolveu, né, Isabel? Acho que nos emocionou também ao realizar essa live. Então, é alguma coisa que mexe com a gente, tem uma importância muito grande, que acho que ao longo, quando a gente for compartilhando, vocês vão notar isso. Pode passar. Então, começando pela definição de emoção, né, que um dos nossos temas de trabalho, é sempre bom identificar o que a gente está chamando de emoção, e depois fazer essa relação com a temática da regulação e do racismo, né? Então, a primeira característica é que a emoção é uma experiência vital, e como ela é algo que é realmente importante para a nossa vida, diante de algo significativo. Então, ter uma experiência emocional significa perceber que estamos diante de algo que é realmente muito importante. Então, ela envolve todo o corpo, face, voz e fisiologia, né? Então, é uma experiência que ela aparece no modo como a gente se expressa na face, no nosso tom de voz, e o que acontece no nosso corpo, que não é tão visível, mas que a gente percebe também que tem uma alteração. Elas podem ser básicas e sociais, aqui eu estou só nomeando para a gente ter uma ideia, a gente vai falar de algumas emoções. As emoções básicas, elas são pontuais, elas têm uma característica mais nítida na face e na fisiologia, como medo, tristeza, surpresa, elas são mais fáceis de identificar, né? E as sociais, elas são respostas ao grupo, né? Elas ocorrem depois que você tem uma noção de eu e uma localização no grupo. Então, por exemplo, culpa, orgulho, vergonha, humilhação são emoções sociais porque se relacionam a esse aspecto da inserção no grupo e dos seus valores, né? As emoções também, elas são diferentes dos sentimentos e do humor, né? Então, os sentimentos, eles têm uma duração mais longa e o humor mais longo ainda, e a emoção é pontual, ela é relativa a alguma coisa. Mas tudo isso é intrincado, né? Não é uma separação no sentido da experiência que a gente tem na prática, tudo isso está junto. Mas é importante destacar isso, essa diferença, que o sentimento é mais cognitivo e a emoção é mais... ocorre no corpo, né? Ocorrendo no corpo, a emoção é ao mesmo tempo uma forma de estarmos no mundo, no ambiente, na relação. Então, não é alguma coisa que ocorre só comigo, ela ocorre também porque eu estou nesse contexto. Pode passar. E a regulação emocional é esse processo que vai ajudar a gente a acompanhar a experiência emocional. Então, regular não significa conter necessariamente, mas sim estar consciente desse fluxo, né, que começa nas sensações corporais, se integra a outros níveis, a outros sentidos da experiência, como os pessoais e os sociais. Então, tem a ver com a minha história, com o modo como eu fui socializada na minha família, que me informa o que é a tristeza, se ela é boa ou ruim, como é que é sentir medo, o que eu faço quando eu sinto medo. Então, tudo isso vai compondo a regulação, vai me ajudando a elaborar cognitivamente, interpretar essa experiência e me ajuda também a seguir o fluxo, né? Não necessariamente, como eu disse, eu preciso conter essa emoção. Eu posso deixar que essa experiência vá me informando, me guiando, para que eu possa entender aquilo que eu estou vivendo e sentindo junto com outras pessoas. Ou eu posso também, no processo de regulação, tendo uma determinada meta para alcançar, como, por exemplo, agora eu preciso falar, então eu tenho que regular as minhas emoções para falar
de uma forma objetiva, e para isso eu vou ter que me autorregular, me autocontrolar para alcançar uma meta. E, novamente, essa ideia de que isso só ocorre diante de um contexto, não de uma forma isolada, ainda que eu esteja sozinha em casa, se eu tenho uma experiência emocional, é sempre diante de alguma coisa que é importante. Então, é sempre relacional. Então, a gente sempre faz algum exercício, né? Enquanto estamos fazendo essas atividades online, temos feito menos exercício, mas esse aqui é um convite para vocês responderem a essa pergunta, né? Quais emoções se apresentam uma pessoa que enfrenta racismo durante a pandemia? Então, para responder, eu vou passar para vocês um link no chat, então aí vocês vão responder. Vai se formar uma nuvem que depois eu vou mostrar para vocês ao final da apresentação. Então, estou colocando agora no chat. Aí, se entrar mais alguém, aí, por favor, passa o link, tá? Para quem entrar. Então, continuando. Então, as emoções, né, na experiência do racismo, as mais comumente despertadas em contextos de ofensa racial são a raiva, a indignação, a tristeza, o perdão e o arrependimento, além de aborrecimento e desgosto do viver. A gente vai acrescentar mais a essa lista, mas essas aqui são iniciais pela sua frequência, né? A raiva e a indignação, elas são relevantes para as vítimas de racismo por sinalizar a si mesmo e aos outros a inadmissibilidade de certas ações e comportamentos. Ela é uma importante fonte de motivação para fazer algo em relação à ofensa sofrida. Então, a raiva é algo que me dá uma energia para lidar com aquela situação, a ponto de dizer basta, né? De não dizer eu não aceito, isso é inadmissível. As emoções de caráter pessoal, como a tristeza, o perdão e o arrependimento, também comuns nessas situações, manifestam um tipo de solução pessoal, são moralmente relevantes, porque quando eu me entristeço, eu comunico à outra pessoa que aquilo está me fazendo mal, e eu também, de alguma forma, solicito o que haja uma compreensão da minha experiência de sofrimento, né? É claro que nem sempre isso é bem recebido, mas ela é uma emoção importante nesse sentido de que pode comunicar a necessidade de se juntar e de criar um apoio a quem está nesse momento sofrendo, né? Mas elas não indicam uma mudança política e social, porque a minha tristeza pode comunicar ao outro que ele me fez mal, e nesse sentido o outro pode até se arrepender e pedir perdão, e aí há uma interação pessoal que pode ser importante nessa experiência emocional, mas a experiência de racismo indica a necessidade de uma medida política e social para repudiar esse tipo de comportamento, esse tipo de concepção de que pessoas, né, são mais valorizadas do que outras, e para isso a gente precisa de um sistema jurídico de punição e de reparação. Então, além da questão pessoal, eu posso perdoar quem me ofendeu, mas é preciso que isso seja comunicado no modo social e político, enquanto demandando uma posição de justiça e de reparação. Pode ir. Então, eu gosto muito nos exemplos da literatura, né, que descrevem a experiência, e com isso a gente consegue se identificar e perceber que não estamos também sozinhos no mundo, além de a gente poder conversar com outras pessoas, mas Lima Barreto, para mim, é uma referência nesse sentido, porque traz a experiência do racismo em alguém que estava tentando se expressar, e se expressou
de uma forma ampla, né, para ser ouvido por um número maior de pessoas e com muita dificuldade, né? E eu acho que as descrições, no caso do Lima Barreto e na literatura de modo geral, ajudam a gente a ter uma dimensão dessa experiência, né? Então, aqui é um pequeno trecho que narra um momento que um personagem saindo de sua cidade menor, indo para uma cidade maior, ele pega o trem, né? E o trem parar e eu, a bichinha, me diz saltar. Uma vez, porém, o fiz, não sei mesmo em que estação. Tive fome e dirigi-me ao pequeno balcão onde havia café e bolos. Encontravam-se lá muitos passageiros. Servi-me e dei uma pequena nota a pagar. Como se demorasse em trazer-me o troco, reclamei. Ó, fez o caixeiro indignado em tom desabrido. Que pressa tem você? Aqui não se rouba, fique sabendo. Ao mesmo tempo, ao mesmo lado, um rapazola alourado reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curti durante segundos uma raiva muda, e por pouco ela não rebentou em pranto. Trôpego e tonto, embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos. Não atinei. Em vão passei em revista a minha roupa e a minha pessoa. Os meus 19 anos eram sadios e poupados, e o meu corpo regularmente talhado. Por que seria então, meu Deus? A linguagem, né, da época é interessante, que é um pouco diferente, mas dá para a gente perceber essa experiência emocional que surge num contexto racial, em que ele está sendo discriminado e, pela primeira vez, não de uma forma muito clara, ele começa a ter consciência do racismo. Pode ir, Isa. Bom, vou falar agora então um pouquinho, definir para vocês o que seria então o racismo, né? A professora Edna já deu essa introdução. E aí vamos lá. O racismo, eu gosto dessa definição de Silva Almeida, que ele fala que é uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes e combinam desvantagens ou privilégios, a depender do grupo racial ao qual pertença. Então, o racismo ele acaba sendo estruturante, ele serve como base da nossa sociedade e, a partir dele, práticas conscientes e inconscientes vão acontecendo que, prevalecendo um grupo, dando privilégios, dando privilégios para um grupo em detrimento da sobrevivência e existência do outro, né? Ele opera, então, como um estruturante, ele retira a humanidade dos negros, colocando eles no lugar de subsistência, colocando no lugar de não pertencimento. E aí Fanon e Aimé Césaire falam bastante sobre isso. Eles falam que a branquitude ela impõe ao negro negação de desvio da sua existência, a partir do momento em que o desumaniza e o bestializa, pelo processo de colonização, o qual torna a pessoa negra alienada da sua cultura, do afeto e de si própria. O que isso quer dizer, né? Com esse processo de colonização, acaba ocorrendo, então, a desumanização e a bestialização das pessoas negras. Fanon ele já começa o livro dele, Peles Negras, Máscaras Brancas, falando exatamente sobre isso, né? E é muito importante a gente parar para pensar nessas questões, porque é isso, o negro, ele não tem um lugar, é o lugar do não ser, é o não ser humano. Então, a tentativa das pessoas negras é sempre de tornar-se humano, tornar-se branco, né? Acaba sendo nesse contexto colonial, nesse contexto pós-colonial também, que é o que nós vivenciamos. Então, a lógica da supremacia branca é perpetuada dessa forma. Em vez de usar táticas coercitivas de dominação para colonizar, ela seduz as pessoas negras com a promessa do sucesso dominante, mas apenas se estiverem dispostas a negar o valor da negritude. O que isso quer dizer? Como eu falei, para que as pessoas negras sejam aceitas nessa sociedade, é preciso que elas neguem toda a cultura, todas as coisas que a tornam negra, né? Desde o fenótipo, desde as questões culturais, da música, da dança,
enfim, ela precisa negar toda a sua identidade para que ela se sinta aceita nessa sociedade branca. Mas todos esses esforços acabam sendo em vão, né? Porque o padrão é branco, né? Então, mesmo que ela faça todos esses esforços, a pessoa negra ela nunca vai chegar aos pés e ao padrão do que é branco. Sempre vai estar nesse lugar, então, de subsistência, nesse lugar, então, de menos privilégio, né? Por conta disso. E aí eu coloquei aqui, então, 2 conceitos que eu acho muito importante para poder falar sobre racismo e que a gente pode perceber eles bastante na nossa sociedade, né? Que é o epistemicídio. Eu gosto bastante dessa definição da Sueli Carneiro, que é muito interessante, que ela fala assim, que para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção da indigência cultural, pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade, pela produção da inferiorização intelectual, pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva, pela carência material e ou pelo comprometimento da autoestima, pelos processos de discriminação correntes no processo educativo, né? O que isso quer dizer? O epistemicídio está muito ligado com esse apagamento, com essa anulação do conhecimento e da intelectualidade negra. E eu vou incluir também aqui os indígenas, né? Porque esse processo também está muito ligado a isso. Então, o que acaba acontecendo? Exatamente por esse processo de desumanização, essa também é uma parte que está vinculada a isso. A colonização, essa nossa sociedade branca, ela desqualifica, deslegitima o conhecimento, a intelectualidade negra, a capacidade cognitiva de produzir conhecimento, produzir, enfim, de produzir, na verdade, né? Colocando sempre nesse lugar de não humanização, colocando... E além desse processo de apagamento, ocorre também essa inferiorização intelectual, né? Colocando as pessoas numa precarização também no processo educativo, já que eles não são inteligentes, para que eu vou investir em escolas, em espaços, né? Então, é um pouco nesse sentido. E aí, necropolítica também, que é um conceito bem importante, ele foi definido por Achille Mbembe, que basicamente é o uso do poder político e social, especialmente por parte do Estado, de forma a determinar por meio de ações ou omissões, gerando condições de risco para alguns grupos ou setores da sociedade, em contexto de desigualdade, em zonas de exclusão e violência, em condições de vidas precárias, por exemplo, quem pode permanecer vivo ou deve morrer. O que isso significa, né? A necropolítica ela é um poder, ela é utilizada pela política, pela sociedade, a partir do Estado, que vai determinar ações ou omissões, ou seja, eu vou gerar condições para um grupo e vou tirar condições de outro, né? Vou trazer desigualdade, exclusão, violência para um grupo e vou trazer outras questões para outro grupo, né? E é exatamente para que essa lógica se permaneça. Quem pode permanecer vivo e quem deve morrer, ou quem deve morrer. E a gente já sabe mais ou menos qual é a resposta de que grupos são esses, né? Que pode permanecer vivo e grupos que devem morrer. E aí é muito importante pensarmos, então, qual é a nossa perspectiva política que nós pensamos, agimos, criamos, porque isso também nos faz sair dessa conformidade, dessa lógica que nós estamos tão envolvidos, mesmo que inconscientemente. E aí eu trouxe essa imagem com alguns gráficos, com algumas estatísticas, que fala exatamente isso que eu explicitei sobre epistemicídio, sobre necropolítica, sobre esse racismo que é tão estruturante. E aí eu vou focar em 3 tópicos desse gráfico, que é a violência, que fala especificamente, né, a gente pode olhar aqui para a violência especificamente como essa questão da necropolítica, que é essa taxa de homicídio por 100 mil jovens. E aí esses jovens são de pessoas de 15 a 29 anos. E aí, se a gente olhar para esse gráfico, 98,5% das pessoas
pretas ou pardas foram assassinadas em comparação com 34 de pessoas brancas. E aí, quando a gente olha para o número de homens e mulheres, esse número ainda se mantém, né? Quando a gente olha mais especificamente. Homens negros morrem mais do que homens brancos e mulheres negras morrem mais do que mulheres brancas. E esse número é, às vezes, o dobro ou mais do que o dobro. Da mesma forma, a taxa de analfabetismo, olhando para a educação, comparando pessoas pretas ou pardas e brancas, no total, 3,9% de pessoas analfabetas acima de 15 anos assim, ou mais são brancas, em comparação com 9,1% de pessoas pretas ou pardas. No contexto urbano, essa lógica ainda se mantém, com 3,1% de pessoas analfabetas brancas, em comparação com 6,8% de pessoas pretas ou pardas. No contexto rural, ainda fica mais evidente, 11% de pessoas brancas, em comparação com 20% de pessoas negras. É exatamente isso, né? A gente precisa pensar que, além dessa questão tão estrutural, porque às vezes a gente acha que o racismo ele está muito voltado a essa injúria mais direta, a eu apontar o dedo, falar alguma coisa, a uma agressão, a uma violência física, quando na verdade ele é estruturante, ele está pautado na nossa ciência, está pautado naquilo que nós conhecemos e entendemos como mundo, e a gente precisa, então, analisar e colocar em pauta essas questões, para que a gente realmente tenha um pensamento crítico sobre essas coisas, sabe? Então, né, como Isabel falou, trazendo esses dados, né, a gente percebe o quanto que o racismo está entranhado em diversas facetas da vida, né? E agora eu vou trazer um pouco esses conceitos de estresse, trauma e racismo para a gente entender e fazer uma diferenciação da experiência a partir de uma conceitualização geral, né? Então, em resposta ao racismo, a gente às vezes tende a falar, né, de que as pessoas até respondem bem, essas pessoas são resilientes, elas demonstram a sua força de caráter diante de tanta restrição que elas enfrentam, elas não desistem, elas têm a capacidade de amar e dar alegria, elas têm realização e sucesso, elas criam arte, música, né? Então, a gente até tem essa visão muito positiva em relação ao enfrentamento do racismo, que é uma experiência de estresse e de trauma. Porém, a gente precisa também falar, né, e como a Isabel chamou a atenção, dos exemplos de desespero, de disfunção, de isolamento, de desesperança, de destrutividade e de esgotamento espiritual. Então, é um pouco nesse sentido que eu vou falar agora, porque o racismo ele é um contexto para o desenvolvimento e manutenção de estereótipos, preconceitos e discriminação que impedem que a pessoa tenha uma experiência de vida plena. E a gente vai entender por que mais adiante. Pode ir, Isabel. Então, existem 4 contextos gerais nos quais ocorrem experiências de racismo. O contexto interpessoal, que é mais direto, a partir das interações verbais e não verbais. O coletivo, que é o manifestado por grupos, né, e pela separação entre os grupos e valoração entre os grupos, né? O cultural simbólico, que está presente na mídia, nas artes, na academia, na produção do conhecimento. O sociopolítico, que tem a ver com o debate político, com a inserção dos negros na política, na instituição pública e nas legislações, ou seja, com a não inserção. Pode ir, Isabel. E aí esse quadrinho é uma outra forma da gente perceber o quanto o racismo se apresenta de diversas maneiras. O pessoal internalizado, né, que muitas vezes essa cultura, esses valores e a forma como a gente é socializado leva a uma desqualificação interna,
né? Então, eu mesma sou racista comigo mesma, me desqualifico, né? Então, nos meus sentimentos, nas minhas condutas, essa sensação de inferioridade, de passividade, de rejeição da pessoa que eu sou, né? O interpessoal, que tem a ver com as ações e as omissões, então, as experiências emocionais em torno da falta de respeito, do cotidiano da desconfiança, da desvalorização, da perseguição e da desumanização, a negligência ao lidar com o racismo, seus impactos, né, no sentido de não ter o reconhecimento do grupo e o acolhimento das pessoas, e o institucional, que é material e tem a ver também com o acesso ao poder, né? A indisponibilidade, o acesso reduzido a políticas de qualidade, e a gente vai falar um pouquinho também das políticas de saúde e de educação, né? Menor acesso à informação, menor participação em controle social e escassez de recursos. Então, a experiência de racismo em si, ela é uma experiência de estresse com grande potencial de gerar trauma. Pode ir, Isabel. Então, o estresse ele pode ser entendido como um produto de condições sociais, porque tradicionalmente na literatura sobre o estresse há muita ênfase a respeito de um incidente. Algo acontece na sua vida e isso é um fator de estresse. Isso te traz uma carga imensa com a qual você não tem preparo para lidar. O racismo, ele é um estresse que está presente nas condições sociais, então ele não tem a ver com um incidente específico, ele já está presente ali, não precisa acontecer nada muito específico, né? Então, ele não é o resultado de situações pontuais, embora as situações pontuais se apresentem, né? Mas essas situações se apresentam diante de um contexto que é pano de fundo, que respalda continuamente essas situações pontuais de estresse, né? Além disso, o que caracteriza o estresse na experiência de racismo tem a ver com o acesso aos recursos, porque na literatura sobre o estresse, o que ajuda a gente a lidar com o estresse tem a ver com os meus recursos internos e meus recursos sociais, né? Em termos de apoio de uma rede social. É claro que eu posso ter apoio do meu grupo mais próximo, mas se eu não tenho o apoio de um contexto social mais amplo, esse contexto social restringe o meu acesso a recursos, então eu terei menor condição de enfrentar o estresse e, por consequência, enfrentar os desafios do racismo, né? Então, o racismo pode afetar o bem-estar de indivíduos e grupos, não apenas pela experiência cotidiana de estresse, mas também pela influência dos vários mediadores do estresse, como recursos de apoio e opções de enfrentamento, como eu disse, que o contexto social, político, poderia fornecer e não oferece. Pode ir. Então, como eu disse, o racismo não reside apenas em um incidente específico, mas também na resistência dos outros a acreditarem, validarem a realidade ou o significado da experiência pessoal. Então, quando eu conto a alguém que eu tive uma experiência de racismo, é muito comum as pessoas falarem assim, não foi bem assim, foi a sua interpretação, acho que você não entendeu direito, né? Ou a pessoa estava muito cansada, por isso que ela falou o que falou. Então, as pessoas têm dificuldade de ouvir alguém que sofreu uma experiência de racismo e validar essa experiência, né? Então, esse significado da minha experiência pessoal, no sentido daquilo que eu vivo cotidianamente,
também remete às experiências da minha família enquanto grupo que se apresenta num núcleo mais próximo, mas também como um grupo histórico, né? Então, é muito comum essa transmissão de que aquilo que você experimentou como racismo não existe. Então, dentro da própria família, não há como você ressignificar, reelaborar, interpretar a experiência do racismo, porque nós fomos socializados para não dar importância àquilo que foi vivido. Então, o potencial disso se tornar uma experiência traumática, já que não é elaborada, e uma experiência traumática que é transmitida de geração em geração, isso tem um potencial muito grande de continuar sendo transmitido como estresse e como trauma, né? E um mecanismo que isso ocorre no cotidiano, né, é que nesse processo em que eu sou questionada sobre as minhas observações, as minhas percepções numa experiência de racismo, leva a que eu repita essa situação mentalmente várias vezes, para que eu possa entender. Então, mas aí quando falou isso, mas aí quando eu fiz assim, mas aí quando aquele olhar, então eu fico tentando retomar toda aquela situação na tentativa de encontrar uma explicação que convença o outro. E aí eu vou ensaiando explicações alternativas, né? E todo esse processo, ele é ainda mais estressante do que a própria experiência. Então, além da experiência original, a busca desse sentido que não é validado, que não é acreditado, gera ainda mais uma carga de estresse. E, por consequência, né, como eu falei, nesse processo de socialização em que a experiência do racismo é negada, né, tem, assim, a gente poderia falar assim, mas os meus familiares, então, não eram pessoas de luta, não eram pessoas que reconheciam a necessidade da gente protestar, etc., em parte é isso, mas em parte também é uma forma de proteção, né? Porque a negação, ela é uma maneira de se defender e criar uma certa ilusão que me ajuda a trafegar no dia a dia de que esse mundo pode ser mais justo, né? Então, nesse sentido que Isabel vai continuar falando também. Bom, e aí relacionando um pouquinho disso, eu queria falar sobre algo que é pouco discutido na literatura, não existem muitas coisas que falam sobre, mas que faz muito sentido para aquilo que a gente está discutindo hoje, que é a lexitimia. Do grego a, que significa falta ou ausência, lex significa palavra e timos, emoção ou sentimento, ou seja, palavra sem sentimento. E aí eu vou falar bem rapidinho, depois eu explico. As características são grande dificuldade para usar uma linguagem apropriada para expressar e descrever sentimentos e diferenciá-los de sensações corporais, capacidade de fantasiar e imaginar extremamente pobre, e estilo cognitivo utilitário, baseado no concreto e orientado externamente, também conhecido como pensamento operacional. O que isso quer dizer, né? Que a alexitimia, ela é um processo, na verdade, ela é uma dificuldade de regular as emoções, e que está muito pautada, então, nessa falta de contato com as próprias emoções e com o corpo, né? Então, a pessoa que tem alexitimia, ela tem dificuldade de reconhecer as suas próprias emoções, diferenciá-las também de sensações corporais, também tem dificuldade de reconhecer as emoções do outro. É uma pessoa completamente racionalizada, e já eu confundi as palavras, racializada também, né, se a gente for falar, por conta desse estilo cognitivo que é muito pautado, então, na razão e muito desconexo, então, das emoções, dos sentimentos, enfim. E ela está muito relacionada também com questões sociais. A lexitimia, ela desenvolve principalmente pelas questões sociais e pelo ambiente que a pessoa está inserida, né? A professora Edna acabou de falar sobre esse contexto do estresse, desse contexto do trauma. E é exatamente um pouco disso que a lexitimia também é construída. É a partir dessas construções, da experiência vivida pela pessoa, que acaba surgindo, então, essa falta de contato, esse afastamento, então, das emoções. E aí,
as pessoas racializadas, elas possuem maiores dificuldades de regular suas emoções por influência de aspectos sociais e ambientais. Exatamente isso que a gente está falando. Por conta de todo o trauma, por conta de todas essas vivências sofridas, todas as dores que nós vivenciamos, acaba sendo mais difícil, então, lidar com essas emoções e colocar em evidência, sabe? Todas essas questões. Então, é mais fácil eu deixar de lado, eu me enrijecer, do que eu tentar lidar com isso. Porque, por muitas vezes, como a Edna falou, não há essa compreensão dos outros e, às vezes, nem essa compreensão própria, né? Então, acaba sendo mais fácil. Então, é preciso abrir mão da identidade para conseguir sobreviver, e isso inclui a falta de contato com o corpo e as emoções. Exatamente aquilo que eu falei anteriormente, e agora também. Por conta dessa desumanização, nós precisamos abrir mão da nossa identidade, da nossa cultura, de quem nós somos, e dessa forma também acaba sendo mais uma coisa que colabora para essa falta de contato com o corpo e as emoções, além dessas experiências raciais mais explícitas e diretas. Então, o racismo, então, ele opera como determinante social de saúde, sabe? E aqui do lado eu coloquei, mais uma vez, alguns dados que mostram, vou focar nesse último aqui, que fala de pessoas de 30 a 59 anos, 170.646 negros morreram, perderam a vida mais por agressão, acidentes de trânsito, doenças cerebrovasculares, isquemias e do coração, em comparação com 131.289 brancos, que a única doença listada da qual brancos morreram mais foi o câncer. Que é exatamente isso, né? O nosso contexto social nos coloca, nos derruba, no caso, para que a gente fique sempre nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de opressão, e isso também acaba com a nossa saúde, tanto emocional quanto física. E é exatamente isso, né? Homens negros, eles são os que mais morrem, mas não devemos hierarquizar sofrimentos. Achei isso muito importante levantar esse ponto, porque às vezes a gente fica sempre num looping de que as mulheres negras são as que mais sofrem, as mulheres brancas, os homens não sei o quê. Mas a gente precisa, e eu falo especificamente para a comunidade negra, né, nesse sentido, a gente precisa parar também, deixar um pouco essa discussão de quem sofre mais, de parar de hierarquizar esse sofrimento, para nos unirmos e aliarmos forças, para que a gente consiga combater juntamente essa estrutura que nos oprime. E aí, bom, por que é tão importante falar sobre saúde física e mental? E aí, como falar sobre saúde mental quando nosso maior esforço é nos mantermos vivos? Eu me lembro que quando eu construí essa apresentação, essa live estava para acontecer há um tempinho atrás, e eu construí essa apresentação na época que aconteceu a chacina do Jacarezinho. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Como é que eu vou falar sobre saúde mental? Como é que eu vou falar sobre saúde física quando a gente não está lutando para sobreviver, sabe? Como é que a gente pode levantar essas questões nesse ambiente tão sujo, nesse ambiente tão devastador que a gente está vivendo? E eu fiquei muito nisso, focada muito nisso, e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? E aí eu fiquei pensando que falar também sobre saúde física e mental nesse contexto também é falar sobre resistência, é falar sobre auto-amor, é falar sobre autocuidado, é falar em política também, sabe? Porque eu percebo e eu entendo que, levando em consideração esse ambiente, essa sociedade, esse contexto que tanto nos oprime, que tanto quer, né, a partir da necropolítica, nos matar, não quer a nossa sobrevivência, quando nós nos cuidamos, falamos sobre saúde física, falamos sobre saúde mental, também é um ato de resistência política, é um ato de resistência e de auto-amor também, né? E a regulação emocional ela também pode servir, acaba servindo então como essa estratégia de enfrentamento, para que a gente nutra o auto-amor e o autoconhecimento. Eu acredito muito nisso. Eu me lembro também que quando eu comecei no Dera, foi uma luta para começar a falar sobre entrar em contato comigo, entrar em contato com o meu próprio corpo. E aí eu me lembro também que nos grupos psicoeducativos,
as pessoas que tinham maiores dificuldades de se conectar com suas emoções e de reconhecê-las também eram as pessoas negras. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Que quando nos conectamos conosco, nós nutrimos esse auto-amor e esse autoconhecimento, e a partir disso, nós nos fortalecemos também. Então, é muito importante estarmos em comunidade, estarmos unidos nessa questão, para que a gente também consiga criar estratégias, sabe? Falar sobre emoção também é falar de autocuidado. E aí eu coloquei aqui nesse slide baobá, que eu acho muito uma árvore muito expressiva, e ela tem um grande significado para a comunidade negra, ela retrata muito sobre espiritualidade, sobre essa identidade. E aí eu acho muito importante que nós, pessoas negras, resgatemos a nossa espiritualidade, a nossa cultura, porque quando nós nos juntamos em comunidade, nos fortalecemos em um grupo, sabe? Há essa resistência. Precisamos nos cuidar como comunidade, precisamos nos amar enquanto comunidade, para que dessa forma a gente possa sobreviver e, além de sobreviver, lutar contra isso e ser resistente, né? Por isso que eu coloquei aqui que eu considero o corpo negro como um ato político, porque ao transitar por esses lugares, nós estamos estampando para a sociedade, para todo mundo, que nós ainda estamos aqui, com todos os esforços e com tudo aquilo que acontece, nos mantemos de pé, resistindo e lutando, sabe? Muito além do que conquistar espaços brancos, eu não estou falando sobre isso, mas eu falo exatamente sobre esse ato político de que o nosso corpo é. E aí eu gosto de só fazer uma distinção, sabe? Esse corpo negro é muito mais do que o sistema faz, porque às vezes a gente coloca, quando fala de pessoas negras, a gente fala sobre corpo, e aí o sistema sempre nos resume ao corpo. Mas eu falo dessa experiência encarnada, sobre essa experiência tão visceral que nós vivenciamos. E aí eu coloquei essa citação da Bell Hooks, que eu acho muito potente, interessante para poder falar exatamente sobre isso que nós estamos falando agora, que é: amar a negritude como resistência política transforma nossas formas de ver e ser, e, portanto, cria as condições necessárias para que nos movamos contra as forças de dominação e morte que tomam as vidas negras. Então, é muito nesse sentido, sabe? Quando nos unimos em comunidade, quando resgatamos aquilo que a sociedade, aquilo que a supremacia branca tem nos retirado, nós resistimos, nós crescemos e nos fortalecemos. E ao falar sobre emoções, ao falar sobre a nossa dor, mas também sobre as nossas alegrias, é muito potente. Então, nós precisamos recuperar esses espaços, sabe? Recuperar a nossa singularidade, recuperar essa fluidez que que a branquitude tem tentado retirar de nós. Então, como um último tópico importante para esse momento que a gente está vivendo, é falar de pandemia e racismo, né? Então, as emoções associadas ao racismo não são acidentais, elas são históricas, elas têm sido construídas, elas estão na nossa sociedade entranhadas, né? E elas são essenciais também para a gente compreender a pressão que a gente precisa exercer sobre a saúde pública diante da emergência que enfrentamos, né? Então, durante 2020, a pandemia do Covid-19 destacou e enfatizou as injustiças de uma pandemia do racismo, né, que já era evidente, mas que ficou ainda mais claro com a pandemia do Covid-19, né, e as consequências, né, para a saúde das pessoas negras ao enfrentarem a pandemia do Covid-19. O racismo está associado a uma série de consequências psicológicas, incluindo depressão, ansiedade e outras condições graves, às vezes debilitantes, como transtorno de estresse pós-traumático e o uso de substâncias, né? Então, como eu e Isabel temos enfatizado, né, o contato com a nossa experiência emocional, o reconhecimento, a aceitação, a nomeação das emoções tem a ver com a nossa capacidade de construir saúde mental
para as pessoas que têm enfrentado o racismo. Então, a gente está aqui falando como profissionais e como pessoas também, nesse sentido, indicando a necessidade de que haja uma militância também, no sentido desse contato com a experiência emocional, porque isso é um dos fatores, além de todos aqueles que a gente falou, do estresse, do contexto social, da falta de recursos, mas é um dos fatores que tem levado a adoecimento psíquico, né? Então, a gente tem que reconhecer as emoções, e aí, nesse sentido, também que vem a pergunta que eu fiz no início, não sei se todos já responderam, mas a gente vai dar uma olhada agora. Pode passar o slide. Acho que é agora que entra. Ah, sim. Então, eu vou mostrar a nuvem. Ah, não, não tem como. Eu vou parar o seu compartilhar, tá, Isabel, para mostrar a nuvem. Tá bom. Tá aqui. Se todo mundo já respondeu, esse é o resultado. Tá dando para ver? Sim. Tá. Então, basicamente, nós somos 15 pessoas e as respostas, podia-se escolher até 3 emoções, mas acho que as pessoas escolheram só 2 mesmo, e essas são representativas, como eu falei no início, elas são realmente as mais comuns, né? E nesse momento podem estar mais presentes também em função do contexto pandêmico. Pode voltar. Não, desculpa, Isabel. Aqui eu vou mostrar uma outra coisa aqui, que é para a gente falar desse contexto pandêmico, né? Como a Isabel fez, trazendo dados da realidade, né? Para que a gente pudesse entender que isso é um fato, né? A gente tem informações suficientes para dizer que isso é um fato. Eu vou sair aqui e mostrar para vocês. Eu sempre abro tanta coisa que nem eu me acho, mas aqui, esse infográfico, se alguém interessar, eu posso passar o link também, que está aqui nesse site. Esse site tem algumas discussões interessantes, né? E eles criaram esse infográfico aqui que mostra o impacto do racismo e da pandemia na trajetória dos jovens negros no ensino médio. Então, algumas informações, né, de que o número de jovens negros no ensino médio é de 63,5%, enquanto em brancos é de 75%, e os jovens negros que não pretendem voltar à escola depois da pandemia representam 30%, né? Há dificuldades ainda na escola da inserção da história e cultura afro-brasileira e africana, que não é aplicada corretamente. Há disputas políticas que levam ao pagamento da menção explícita às questões identitárias em documentos oficiais como o BNCC. 33% dos jovens não diriam que na sua escola todas as pessoas são respeitadas, né? Então, a escola é um lugar de dificuldade de reconhecer essa diversidade e também de acolher e acreditar nas experiências de racismo, que estão presentes também nas práticas escolares, né? E apenas 39% dos jovens negros de 15 a 17 anos que cursam o ensino médio têm computador com acesso à internet em casa, que já representa uma exclusão nesse momento em que tem predominado a necessidade do recurso tecnológico, né? E 70% dos negros enfrentam a pandemia sem reservas financeiras, né? Em São Paulo, a taxa de mortalidade por Covid-19 entre os negros é de 172 mortes para cada 100 mil habitantes, e a taxa de brancos é de 115 para cada 100 mil habitantes. 75% da população mais pobre é negra, e os motivos da evasão escolar são trabalho, falta de interesse, gravidez e afazeres domésticos, né? Então, são taxas que indicam esse impacto, né, na experiência escolar, né, e também no aproveitamento dessa experiência, né?
Taxa de abandono entre os jovens negros é de 7,8%, entre os brancos é de 5%. 27% dos jovens negros de 15 a 17 anos tinham abandonado os estudos e não tinham feito a matrícula em 2018, né, enquanto os brancos foram 19%. Né? E 44% dos jovens negros com 19 anos concluíram o ensino médio, entre os brancos 58,5%, e nota média do estudante negro na prova e redação do Enem é 497, e entre os brancos 562. Né? Então, são vários índices que vão indicando essa diferença, que tem que ser compreendida por um contexto histórico e social. Então, vou parar de compartilhar. Isabel pode voltar a compartilhar, por favor. Eu posso botar aqui no chat para quem quiser acessar esse infográfico. Depois eu coloco, agora não está indo. Enfim, essa aqui é uma nuvenzinha, né? Assim, a gente viu a nossa nuvem, basicamente tinha lá raiva e tristeza. Essa é uma nuvem de uma pesquisa feita em inglês, e por isso que ela está em inglês, né? Porque eu tirei direto os dados, né, do artigo estão em inglês, e que você vê as pessoas falando da experiência emocional diante do racismo, né? Então, tem medo, raiva, frustração, depressão, tristeza, ressentimento, desesperança, solidão, ansiedade, exaustão, falta de apoio, né? Desapontamento, confusão, exclusão, isolamento, enfim, é uma lista muito grande, né? Mas que a gente vê a predominância aqui das emoções que foram mencionadas nesse grupo, né, que são raiva e tristeza, e todas essas que são correlatas, que são paralelas à experiência de raiva e tristeza, e que a gente precisa falar sobre elas, né? Precisamos entender melhor que experiências emocionais são essas diante do racismo. Pode ir, Isabel. Então, essas são as nossas referências utilizadas na apresentação de hoje. E o último slide, que é um agradecimento com os nossos contatos por e-mail, que a gente também está no Facebook, no YouTube, para onde vai essa apresentação depois, e o Instagram. Então, agora a gente vai para debates, perguntas, comentários. Podem ficar à vontade para comentar, perguntar. Se quiserem utilizar o chat, se acharem mais confortável. Gabriel pediu as referências, mas depois a gente vai divulgar. Isso vai virar uma... Como é que se chama? Uma cartilha. E também no YouTube a gente vai colocar. Embora, assim, se Isabel quiser, também pode copiar e colar, não tem problema. A Açucena falou, vocês foram incríveis, agradeço por tanto conhecimento. Obrigada, Açucena. Então, a Açucena está saindo com muitas reflexões. Se quiser dividir alguma, né, Isabel? Sim. Ficamos curiosas em saber. Oi, gente. Tô com a garganta péssima. Não sei se estou conseguindo me ouvir bem. Sim. Mas foi incrível estar ouvindo vocês. Eu atuo muito recentemente como psicóloga, né? Sou recém-formada, então
é algo muito importante para mim ter essa prática antirracista. Então, escutar vocês aqui me vieram alguns pacientes à mente, né, coisas que seriam importantes serem trabalhadas, principalmente essa questão que a Isabel colocou de conseguir falar sobre as nossas dores, sabe? Mas também falar sobre esses outros aspectos de potência, mas que a gente consiga compartilhar. Então, eu estou bem reflexiva, confesso, né? Aqui, eu até que não consigo nem elaborar algo propriamente dito, mas a cabeça está fervilhando. Estou saindo muito feliz desse encontro. Que bom. Então está fervilhando, mas não é uma experiência ruim. Não, foi ótimo. Foi incrível. Ai, que bom, muito obrigada, Sucena. Eu acho que é exatamente isso, sabe? A gente precisa construir esse lugar de compartilhamento para poder falar sobre tudo, né? Porque às vezes nos resumem a nossa dor. Só que a gente pode falar sobre arte, só pode falar sobre amor, dança, cultura, qualquer coisa que a gente tiver afim também, né? Então a gente precisa construir esse espaço. Então, outros comentários aqui da Larissa, obrigada, foram perfeitas. Não precisa tanto, né, Isabel? Mas tudo bem, nós agradecemos. Eu agradeço. Aqui deve ser a Michele, falou foi excelente. A Karina, gratidão por essa multiplicação de conhecimento. Então, geramos muitas emoções positivas, Isabel. Sim, que bom. Esse era o objetivo. Sim, muita reflexão, né? E o silêncio deve ter a ver com isso. Acho que as pessoas estão precisando de um tempo a mais para poderem pensar, né? Ficamos um pouquinho mais para ver se alguém se anima a comentar ou perguntar. O que você acha, Isabel? Eu acho que pode ser, sim. Esperamos mais uns minutinhos, 2 minutinhos para ver. Realmente, é um assunto bem denso, um assunto complicado de ser falado. E às vezes, quando a gente fala sobre isso, fica aquele turbilhão de coisas passando pela mente, pela cabeça. E é complicado, às vezes, organizar tudo, colocar nas caixinhas, mas é interessante, né? Estamos aqui também para construir. Acho que aquilo que nós falamos hoje também é muito daquilo pautado na nossa construção do Dero, daquilo que a gente tem pensado. E é mais também nesse sentido de compartilhamento, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente traz aqui algo para vocês, a gente também quer trazer essa reflexão, essa construção de conhecimento, saber o que vocês pensam sobre também. Sim. E aí, nesse sentido, Isabel, nós fizemos uma boa dupla. A Larissa falou que nós fomos perfeitas, né? Acho que eu tenho dificuldade de aceitar isso, mas acho que fizemos uma boa dupla, que quase a gente fez um jogral, né? Eu falava, você falava, a gente foi articulando a apresentação e funcionou bem, né? E acho que isso tem a ver com uma construção que a gente já tem feito no grupo, como você falou agora, né? Isso a gente vai não só estudando, mas como a gente vai aprendendo a estar em contato com as emoções. Então, achei muito interessante quando você falou que estava montando a apresentação, né, e teve a chacina do Jacarezinho, né, como isso te confrontou, no sentido de que você também teve que retomar a importância de estar falando da emoção no momento que a questão era da sobrevivência, né? E de uma sobrevivência que passa pelo trauma, né? Não é só uma sobrevivência cotidiana, no sentido da falta de recursos de alimentação, que já seria suficiente
para uma experiência de estresse, mas é uma sobrevivência que é da ameaça da vida concreta, né? Concretamente, uma violência que elimina o outro, né? Então, até ali, você achar que é importante estar falando da emoção, é indicativo disso que a gente apresentou hoje, né? De que isso é uma pauta que a gente precisa trazer, porque nesse momento, uma das emoções certamente importantes é a raiva, né? Então, se houve uma violência, a raiva é uma emoção adequada, ao lado da raiva, a indignação, né? Então, a gente pode falar nesse tom, num momento como esse, né? E também falar da tristeza, porque tem perdas aí, né, ocorrendo. E como é muito comum as pessoas evitarem a experiência emocional e acreditarem que a ação é mais importante do que você lidar com as suas emoções, né? Dá sempre a impressão de que, ao olhar para as suas emoções, você não está enfrentando a situação concretamente, né? Então, existe um preconceito em relação a essa proposta que a gente está fazendo, né? Muitas pessoas vão recusar, isso é algo compreensível, até no sentido do tamanho da dor, né? Eu não quero ter que sentir essa dor, então eu prefiro fazer alguma coisa que me ajude a apaziguar essa dor, a não ter que lidar com ela. Mas é como a gente trouxe, e você trouxe também pelo conceito da alexitimia, que isso tem um preço, tem uma consequência, e um deles é você se desconectar cada vez mais de si mesmo, né? Exatamente. Então, o Gabriel falou alguma coisa. Ah, não, antes foi a Michele. Reflexões, sim. Como o professor pode abordar o assunto do racismo? Aí, assim, depende do contexto, não sei se você está falando na escola ou na universidade, né? Se você puder falar alguma coisa mais, porque é como a gente falou um pouco disso, né? Que existe uma legislação que leva a questão para a escola da identidade negra e tal, mas isso não tem sido completamente exercido, né? Então, existem contextos que facilitam, né, dentro desse sentido, tem uma legislação que facilita, e outros que dificultam, né, que são situações mais, digamos, sutis, em que você ainda assim pode abordar no cotidiano coisas que acontecem. Você pode falar do racismo, né? Ou, como temos uma discussão na psicologia, da importância da gente trazer autores negros, né? Um dos autores negros que eu conheci recentemente, compartilhei com Isabel, que gostei muito ao assistir um vídeo dele, né? Ele fala muito de estresse e dessa questão da experiência emocional e do corpo, né? Porque é claro que você pode estudar isso do ponto de vista objetivo, né? Mas ele traz essa dimensão da experiência, que é que a compreensão do racismo passa pelo corpo, né? Então, isso é algo que é importante. Por que trazer autores negros, né? Porque eles vão ter uma dimensão da experiência que vai complexificar aquilo que uma pessoa que está de fora talvez não perceba tudo, né? Então, na produção do conhecimento, a questão da experiência tende a ser desvalorizada, né? Mas é importante que a gente reconheça que, se a gente não der voz a essas diferentes situações, a psicologia, especificamente, vai reproduzir uma cultura branca, né? Então, é preciso que a gente estimule mesmo que tenha mais produção do conhecimento a partir dessa localização pela experiência do grupo, né? Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu fui falando. Mania de professor, Isabel, se quiser falar, fala também. Eu acho que vai muito nesse sentido mesmo, né? Eu acredito muito que, ao trazer referenciais positivos, há uma transformação, assim, a gente pode trazer transformações. Então, eu falaria isso para você também,
de levar autores, levar referenciais negros, referenciais positivos de pessoas potentes para essa construção. E Sim. algumas atividades também podem auxiliar, né? Construir algumas atividades, enfim. Aí o Gabriel falou, esse espaço é muito importante mesmo, esse tema é urgente na psicologia, que ainda é muito negligente com a saúde do povo preto. Foram uma boa dupla, sim, teve bastante sintonia. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Aí a Karina, inclusive, pretendo compartilhar essa live assim que estiver disponível no YouTube. Entrar em contato com nossas emoções como forma de resistência é algo que nunca tinha parado para pensar. Ah, e a Michelle respondeu aqui, escola, universidade, por favor, obrigada, respondeu, agradeço, ok. O chat tem isso, a gente, né, demora um pouco a acompanhar. Então é isso, né? Quer falar mais alguma coisa, Isabel? Não, só agradecer mesmo por vocês estarem aqui nos ouvindo. Acredito que a partir disso poderemos criar grandes reflexões, né? E construir novas coisas. Só agradecer mesmo por vocês estarem aqui. Então tá bom. Então, obrigada, até a próxima. Ah, eu queria ter deixado com vocês. Não, eu vou mandar por e-mail um pedido para vocês responderem a uma pesquisa, viu? Depois eu vou mandar por e-mail. Então é isso, gente. Obrigada. Beijos e boa semana. Tá gravando ainda, Edna? Sim.